E aí, meus amores, tudo na Santa Paz? Vamos aqui para mais uma resolução de questão do Enem 2025, primeira aplicação. Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá, meus queridos, antes de fazer a leitura, não te esquece, já dá um curtir nesse vídeo aqui para dar um apoio no nosso canal, e você que não é inscrito, se inscreva, quebra esse galho aí pra gente e vamos lá. O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Até aí, ok. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica. Tudo bem? Aí ele mostra aqui um desenho para a gente, né, o conteúdo que está sendo aquecido, a transferência de calor gerado na panela, o vidro cerâmico e aqui a bobina de indução e o campo magnético criado pela bobina de indução. Tudo bem? Bom, vamos lá. As alternativas e o enunciado diz assim: o uso do campo magnético variável tem a finalidade de... Meus filhos, observa aqui as alternativas, mas antes disso, não te esquece. Campo magnético variável gera corrente elétrica alternada, que é a mesma coisa que corrente elétrica induzida, mas isso desde que o circuito esteja fechado. Se o circuito estiver fechado, então vai ser gerado a corrente elétrica alternada ou a corrente elétrica induzida. Fizinato, e se o circuito estiver aberto? Gera alguma coisa? Gera. Mas se o circuito estiver aberto, o que vai gerar, bora pegar aqui, ó. Se o circuito estiver aberto, o que gera é uma força eletromotriz alternada, que é a mesma ideia da força eletromotriz induzida. Tudo bem? E isso sempre que o circuito estiver aberto. Tá, beleza? Circuito aberto, então vai ser gerado somente a força eletromotriz. Corrente é gerada quando o circuito está fechado, que é o caso da questão. Circuito fechado vai gerar ali corrente elétrica induzida ou alternada, também. Bora lá. Essa produção de corrente elétrica induzida ou alternada é para quê? Imantar o material da panela por indução? Não, a ideia não é imantar. Letra A, sai da jogada. Movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela? Não. A ideia de você criar o campo magnético não é para movimentar os átomos, tá bem? Mas sim é para gerar uma corrente elétrica. Agora, poxa, Fizinato, para que gerar corrente elétrica? Calma. Letra C. Emitir radiação eletromagnética aquecendo a panela através do vidro cerâmico? Não, filho. A ideia de criar um campo magnético variável não é para emitir radiação eletromagnética. Na letra D. O uso do campo magnético variável tem a finalidade de induzir corrente elétrica na parte inferior da panela? Sim. Aquecendo-a por efeito Joule? Perfeito. Letra D é o nosso gabarito. Observa que a ideia de criar corrente elétrica alternada induzida é justamente a ideia de criar corrente elétrica. E aí não te esquece que a corrente elétrica, ela gera calor. Ela gera calor. Bora colocar assim, corrente elétrica I gera calor. Isso daqui nós chamamos de efeito Joule. Isso nós chamamos de efeito Joule. Tudo bem? Então é justamente essa a ideia. Cria-se uma corrente elétrica, induz uma corrente elétrica alternada ou induzida, porque aí, criando uma corrente elétrica alternada ou induzida aqui no fundo da panela, gera justamente o que nós chamamos de efeito Joule, gera justamente o calor, tá bem? E aí, o calor sendo gerado aquece o alimento que está aqui dentro da panela. Então, a finalidade do campo magnético variável é induzir uma corrente elétrica alternada e induzida, que quando passar pelo condutor, que é o fundo da panela, vai gerar calor devido ao efeito Joule. Tá bem? Bora ver qual é o erro da letra I.
gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico. Não, filho, não é essa a finalidade. Pode até ocorrer uma corrente de convecção no ar contido entre a bobina e o vidro cerâmico, devido ali ao aquecimento. Pode até acontecer, mas não é a finalidade em si. Então, por isso, a letra I sai da jogada. A finalidade, como eu já acabei de falar, é gerar justamente uma corrente elétrica na parte inferior da panela e essa, por efeito Joule, aquecer o fundo da panela e o seu alimento. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e não esqueça, tamo junto aqui para a sua aprovação. Fique com Deus, até a próxima, falou!